Olá, turminha do segundo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Pois é, estamos iniciando mais uma semana de aula, né? E como eu havia falado na sexta-feira, hoje, aliás, desde ontem, né? Iniciamos o livro. Hoje, nossa primeira aula de língua portuguesa com o nosso livro. Hoje, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Antes de começarmos a usar o livro propriamente, vamos fazer a correção da atividade que foi solicitada na sexta-feira, no dia 19. Dá uma olhada aí para ver se fez tudo certinho e faz como a gente já havia combinado. Acertou, pega o lápis e faz um Czinho aí de certo, de correto, ou então de corrigido, né? A atividade foi sobre a leitura e interpretação do texto O Pinguim Frederico. Então, após a leitura, eu solicitei essa atividade de vocês. Recebi algumas lá no nosso aplicativo. Parabéns a vocês que estão acompanhando, que estão participando das atividades. E parabéns pelo capricho, certo? Na letra, nas respostas. Muito feliz com o capricho de vocês. Então, na atividade, eu pedi a vocês, eu fiz algumas perguntas referente à interpretação do texto, né? O Pinguim Frederico, e uma parte de gramática e ortografia, né? Então, a primeira pergunta foi a seguinte: quem é Frederico? A gente lembra lá no texto, né, que até o título já diz logo quem é Frederico, né? É um pinguim. No 2, eu perguntei a vocês onde ele mora. Também está lá no texto que ele vive na Antártida. Na questão 3, eu perguntei do que ele gosta. Lá no texto, vinha falando o que ele adorava fazer, né? Então, lá vinha dizendo assim, ele adora nadar. Aí, isso daí é o que ele mais gosta de fazer. Então, do que ele gosta de nadar. No 4, eu perguntei qual a comida preferida de Frederico. Peixe e lula. Lá no finalzinho do texto, vem essa resposta. Na atividade 5, eu pedi para que vocês separassem em sílabas essas 4 palavras que eu coloquei e depois classificassem. Lembra daquela questão da classificação, aquele assunto que estudamos, né, que a palavra pode ser monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, certo? Então, era justamente isso que eu queria que vocês respondessem, após fazer a separação, né? Então, eu coloquei para vocês, pinguim divide-se 2 vezes, né? Em 2 sílabas, pinguim. E, por ter 2 sílabas, é uma palavra dissílaba. A palavra feliz também separa-se em 2 sílabas. Feliz. É uma palavra dissílaba. Peixe, da mesma forma, dissílaba. A palavra Frederico divide-se da seguinte maneira: Frederico. Uma palavra com 4 sílabas é uma palavra polissílaba. Na atividade de número 6, eu pedi que vocês colocassem em ordem alfabética as palavras pinguim, Antártida, Frederico, feliz,
peixe e lula. Então, analisando, levando em consideração a sequência que a gente usa no nosso alfabeto, Antártida é a primeira palavra que iremos escrever. Depois, tem aí duas palavras com a letra F, Feliz e Frederico. Como já foi estudado, quando a primeira letra das duas palavras ou três é idêntica, a gente tem que analisar a próxima letra. Na palavra Frederico, a segunda letra é um R. E na palavra feliz é a letra E. Se a gente levar em consideração a sequência do alfabeto, a letra E vem na frente da letra R. Então, a palavra feliz escrevemos primeiro. Depois, Frederico. Aí vem a palavra Lula. E depois, novamente, duas palavras que se iniciam com a mesma letra. Duas palavras que começam com a letra P. Só que aí é peixe e pinguim. Por que peixe veio na frente? Porque a segunda letra da palavra é a letrinha E, a vogal E. E na palavra pinguim é a vogal I. Se a gente levar em consideração a ordem do alfabeto, a letra E vem na frente da letra I. Beleza? Então, tudo certinho, coloca um C aí do lado. E manda a foto para mim, para que eu verifique, tá certo? Agora, vamos iniciar com o nosso livro, o nosso assunto. O assunto que a gente vai trabalhar hoje se encontra na página 6 do nosso livro. Página 6. Leitura de imagem. E agora, o que seria leitura de imagem? O nome já diz, né? A gente vai fazer uma leitura, só que nessa leitura não vai ter palavras, apenas a imagem, para que a gente analise e descubra ou consiga identificar o que tem nessas imagens, tá? No nosso livro, tem essa imagem aí, a imagem de uma família, não é? Aí, trabalhando a questão da oralidade, ou seja, a gente vai fazer algumas perguntas e vamos fazer dar essas respostas oralmente, certo? Por isso que é a questão da oralidade, né? A gente vai conversar sobre essa imagem, vai debater, e cada um vai dizer o que é que entende, o que é que observa nessa imagem. Aí, a primeira pergunta é: o que você observa na imagem? A gente consegue observar aí que se trata de uma família, não é isso? Uma família, o pai, a mãe, os dois filhos, e estão aí lendo uma história, provavelmente, ou então vendo um álbum, né, de fotografia, não é isso? Na pergunta 2, ele quer saber quantas pessoas aparecem nessa imagem. Também muito fácil. Tem aí 2 adultos e tem 2 crianças. Na 3, ele pergunta: essas pessoas formam uma família? O que os membros dessa família estão fazendo? Essas pessoas formam uma família? Formam, né? Aparentemente é uma família. Também pode ser um casal de amigos, né, com seus filhos. Mas aparentemente o que a gente consegue observar é que parece uma família. E o que os membros dessa família estão fazendo? Como a gente falou, ou está lendo um livro, ou está vendo um álbum de fotografias, ou uma atividade, né, que veio
da escola e estão lá debatendo, estão discutindo esse assunto, o assunto que foi estudado, alguma coisa desse tipo. No 4, você costuma fazer atividades como essa em família? Se não, que outra atividade costuma fazer junto com seus familiares? Então, essa pergunta aí é uma pergunta pessoal, né? Cada um vai fazer uma coisa diferente, uma atividade diferente com sua família, né? Mas aí, com a sua família, você costuma fazer atividade como essa? Sentar, conversar, mostrar os cadernos, ou apenas parar para relembrar alguns momentos, ver algumas fotos antigas, né? Fotos de quando vocês eram bebês. Não é bem interessante isso, tá? De vez em quando é necessário até para entrosamento familiar, né? Para aumentar a união. Aí ele pergunta também, nessa mesma questão, se você não faz esse tipo de atividade, qual outro tipo de atividade você costuma fazer? Pode ser várias coisas. Pode ser a questão das alimentações, das refeições, junto com a família. Pode ser também a hora de assistir um noticiário, um filme, é, na hora de assistir algum programa que a família toda curta, né? Ou então até um momento mesmo em que se desliga a televisão, todo mundo sai do celular e fique só conversando próximo de casa, né? Na frente da casa ou na sala mesmo. Mas esses são os momentos em família. Na, na questão 5, ele pergunta: as famílias têm estruturas diferentes? A gente sabe que existe, né? Existem famílias de todos os tipos. Aí ele quer saber como é a sua família. Quantas pessoas fazem parte da sua família? Se você vive com papai, mamãe, ou com mamãe, tio, mamãe, vovó. Como é a sua família? Aí, quando a gente trabalha essa questão da oralidade, a gente dispensa o uso do lápis, do caderno, porque numa atividade como essa, a gente quer ouvir, né? O que o professor quer é ouvir as respostas das crianças, dos alunos. E que seja sem pressão, sem aquela pressa de ter que escrever, de ter que responder. Uma coisa bem natural. Por isso que fala em oralidade, né? É uma atividade oral, onde a gente vai fazer uma observação, a observação de uma imagem, e através dessa observação, a gente vai responder algumas questões pessoais e voltada para a imagem, certo? Então, essa daí é a leitura de imagem. Mas só existe esse tipo de leitura? Claro que não, né? Claro que não. Na página 7, temos lendo o texto. Então, falamos de uma leitura de imagens, onde não tinha texto algum, e passamos agora para a leitura de um texto, não é? Que diz o seguinte: amigos, minha mãe quer saber quem são vocês. Conta para ela então. Para com essa história de amigos imaginários, senão vou levá-la ao psicólogo. Ela não acreditou em vocês. Puxa, tanta gente mentindo nesse país. E quando alguém fala a verdade, ninguém acredita. Esse é o texto, composto por 4 quadrinhos, onde participam os amigos imaginários, uma menina e a mãe. Não é isso? Qual é a diferença desses dois textos? Justamente isso. Esse é só a imagem. A partir da imagem, a gente faz questionamentos.
e oralmente responde. Já em relação a esse outro texto, a gente vê que tem imagem, textos, não é isso? Tem aí os quadrinhos separados com fala da mãe, da criança, fala dos amigos imaginários. E a diferença é essa: um é só a imagem, onde a gente vai observar e nós mesmos vamos tirar a nossa conclusão. E o outro já vem o texto, onde vem sendo explicada essa questão do assunto envolvido, porque se não tivesse o texto, talvez a gente não entendesse essas imagens, não é? Talvez a gente pensasse que fossem dois brinquedos e a mãe brigando por algum motivo. Se não tivesse o texto, se não tivesse texto nenhum, a gente poderia partir para esse lado, né? Mas aí com o texto ajuda muito a entender do que se trata essa imagem. Não é isso? É, a gente sabe que no texto ele vem falando sobre é, essa questão de amigos imaginários, né? Todo mundo já teve um amigo imaginário, ou tem ainda, onde a gente fica conversando e brincando com eles, né? É, e aí, no caso do texto, vem mostrando que até os amigos imaginários, eles pensam que eles são de verdade, né? E a mãe tá lá brigando com a menina, porque quer que ela pare com essa história de amigos imaginários, porque senão vai levar ela para o psicólogo. E a gente sabe que toda criança tem essa fase dos amigos imaginários, né? Fala-se muito só, brinca sozinho, né? Só com os brinquedos. Então é uma fase que toda criança passa. E vocês estão nessa fase ainda, de brincar com o amigo imaginário. Nesse texto, ele traz um vocabulário, tá logo aqui embaixo do texto, logo nessa partezinha aqui embaixo, e diz assim: ele só vem com duas palavras e trazendo significado: imaginários e psicólogo. Então, qual a definição de imaginários? Imaginários que são criados pela imaginação e só existem nela, na imaginação, certo? Não são reais, são fictícios. Então, por isso que tem esse nome de imaginário, né? O nome já lembra, imaginação, imaginário. Não existem, porém, dentro da nossa mente, na nossa imaginação, parece verdade, não é? Traz a outra palavra que é psicólogo. O psicólogo é um especialista em psicologia. Psicologia é a ciência que trata dos estados e processos mentais e estuda o comportamento humano ou animal. Por isso que a mãe disse que ia levar a menina para o psicólogo. Por quê? Quando fala assim, imaginação, a gente sabe que não existe, né? Imaginação, faz de conta, não é o mundo real, né? É fantasia, é brincadeira. Então, como é uma brincadeira, a pessoa não vai levar aquilo ali como se fosse uma verdade. Por isso que a mãe disse que se ela não parasse com essa história, ia levar ela no psicólogo para tratar essa questão do comportamento mental, né? Do processo mental que a criança está passando, em que acha que os amigos imaginários são de verdade, né? Onde só ela vê, onde só a criança escuta esses amigos imaginários, certo? Então, o assunto traz uma leitura de imagem, onde não tem texto nenhum. Um texto não é uma leitura de imagem, que não tem texto verbal, não aparece texto algum para que a gente faça a interpretação. A interpretação é toda feita através do visual, do que a gente está vendo e entendendo. Já o segundo texto traz ali o texto escrito e a gente consegue ter um entendimento muito mais fácil do que está se passando ali, né? Do que está se retratando naquela história.
Bem, como atividade, para reforçar esse assunto de leitura de imagem e leitura de texto, eu vou deixar para vocês as atividades do livro na página 8 e em classe faremos a página 9 e 10. Faremos, né? A página 9 e 10. Então, na página 8, ele traz aí o estudo do vocabulário. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Pega aí o livro para acompanhar. Só são 4 questões na página 8. E a primeira diz assim: de acordo com o significado da palavra psicólogo, lembra que a gente viu agora no vocabulário o que é o psicólogo? Que palavras abaixo estão relacionadas a ela, ao significado da palavra psicólogo? Circule, se necessário, pesquise a respeito. Volta lá no vocabulário e vê, né? Então, aí no quadrinho verde tem cérebro, humor, festa, dor, pensamentos, acidente, vontade, roupa e imaginação. Ele quer que a gente circule aquela palavra que tem a ver com psicólogo. Lá no vocabulário, diz que psicólogo é especialista em psicologia, que é a ciência que trata dos estados e processos mentais e estuda o comportamento humano ou animal. Então, a gente vai circular apenas as palavras que têm a ver com o significado de psicólogo, certo? No 2, diz assim: em qual das frases a palavra destacada não corresponde a um sinônimo de imaginário? Sinônimo é aquele que tem significado semelhante, né? Então, a primeira frase é a seguinte: há quem diga que o Saci Pererê é uma criatura irreal. Irreal e imaginário são sinônimos? Será? Esses planos não são mais do que ilusórios. A palavra imaginário e ilusório são sinônimos? A história deste filme é absolutamente fictícia. Preste atenção, hein? Imaginário e fictício são sinônimos. Então, e a última frase é a seguinte: nenhuma das alternativas. Preste atenção lá no enunciado da questão, o que ele está pedindo. Em qual das frases a palavra destacada não corresponde a um sinônimo de imaginário? Não é sinônimo de imaginário, certo? Aí você dá uma olhada e marca se é uma dessas três ou nenhuma das alternativas. Na 3 é uma resposta pessoal, certo? Escreva uma frase usando uma palavra de sentido contrário da palavra imaginário. Faça as adaptações necessárias. Então, você vai fazer uma frase usando o sentido contrário de imaginário. Preste atenção, faz uma frase legal, terminou, printa a tela ou então tira foto do caderno, né, e manda para mim, tá certo? No 4, tendo em vista o significado da palavra imaginário, qual dessas imagens representa algo que não é real? Aí tem castelo, uma princesa num unicórnio e o papai e o filhinho se abraçando. Qual das três representa algo que não é real? Muito fácil essa, tá? Muito fácil mesmo. Já as atividades para a classe, a gente vai fazer a 9 e a 10. A página 9 e a página 10. Então, na página 9, tem aqui trabalhando o texto. Dá para ver?
Trabalhando o texto. Isso mesmo. 9. Aí diz o seguinte. Você achou a história engraçada? Aí, depois tem um porquê. O que é que ele quer de você? Ele quer que você diga se achou a história da menina com a mãe e os amigos imaginários engraçada. Sim ou não e por quê? Se você achou engraçada, sim. Por quê? E se você não achou engraçada, você explica também por que você não achou engraçada. 2. Quem a mãe da menina queria conhecer? Por quê? Aí ela queria conhecer quem? Ela queria conhecer os amigos imaginários da filha, né? Os amigos que a filha conversava bastante. Até então, ela não sabia que eram imaginários, né? Ela só queria saber com quem ela conversava tanto. Na 3, por que você acha que a mãe da menina ameaçou levá-la ao psicólogo? Caso ela não parasse com essa história de amigos imaginários. Provavelmente porque a mãe não queria ver a filha falando sozinha, né? A gente sabe que quando tem amigos imaginários, a gente fica conversando e só nós vemos aqueles amigos, né? Então, acho que é por isso que a mãe não queria que a criança tivesse amigos imaginários. Na atividade 4, na página 9, pergunta assim: você acha que a mãe estava errada em dizer que a menina não tivesse amigos imaginários? Então, a mãe estava errada quando disse para a menina não vir mais com essa história de amigos imaginários? Sim, bota lá por quê. Não, coloca por quê também. Resposta pessoal, tá? Cada um vai dar sua resposta e vai me mandar lá no nosso aplicativo para eu corrigir, tá certo? Na página 10, na atividade 5, diz assim: como os amigos da menina ficaram ao saber da reação da mãe? Então, lá no texto, né, na imagem, lá no finalzinho, vinha dizendo como foi que ele ficou, né? Como eles ficaram, né? Então, eles ficaram como? Ficaram felizes, ficaram chateados, né? Ficaram decepcionados. Então, coloca aí a resposta, tá certo? Na 6, você tem ou já teve algum amigo imaginário? Qual o nome dele? Seus pais o conhecem? Então, resposta pessoal novamente, onde vocês vão colocar se já teve algum amigo imaginário, aí colocar aí sim, não. Se já teve, qual o nome dele? E se os pais de vocês já ouviram, conheceram, né? Como é imaginário, não tem como ver, né? Mas aí, de tanto você falar, meu amigo, os seus pais sabem desse amigo imaginário? Aí dá a resposta pessoal aí no 6, tá? No 7, desenhe o seu amigo imaginário ou faça um desenho que represente alguém que você gostaria de ter como amigo. Então, você vai fazer um desenho aí, nesse espaço do 7, né? Nesse espaço, você vai fazer aí o desenho do seu amigo imaginário ou de alguém que você gostaria de ter como amigo, certo? Terminando a atividade, já sabe o esquema, né? Tira foto do livro e manda lá no nosso aplicativo para dar uma olhada, certo? Um cheiro para vocês, até a nossa próxima aula e caprichem na atividade. Beijão!